Olá, pessoal! É excelente receber todo mundo que busca entender as verdadeiras engrenagens ocultas das nossas leis. Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo, denso e exclusivo no capítulo 2 daquela que é a obra magna de Evgeny Pashukanis, Ideologia e Direito. O nosso objetivo aqui é dissecar as minúcias de como a estrutura jurídica serve como uma poderosíssima cortina de fumaça, e não só como um simples conjunto de regras soltas por aí. A energia dessa nossa explicação hoje é de pura curiosidade intelectual. Até porque esse texto exige um certo rigor para a gente entender o que é que realmente sustenta a sociedade, né? E para fundamentar nossa análise com o mais alto rigor acadêmico, a gente vai basear a jornada de hoje diretamente em Teoria Geral do Direito e Marxismo, que foi publicada lá em 1924. Olha, o foco na palavra ideologia é absolutamente essencial para essa obra. O Pashukanis foge daquele purismo formal, sabe? Ele tenta explicar o direito estritamente através das lentes do materialismo histórico. Ele quer entender exatamente por que e como a lei ganha essa roupagem ideológica tão específica e aparentemente neutra no meio das sociedades capitalistas. Então, para a gente organizar as ideias, nosso roteiro passa pelos seguintes pontos. Primeiro, o enigma da forma jurídica. Depois, o debate sobre ideologia. Em seguida, a materialidade do direito, passando por mercadoria e sujeito jurídico, o ocultamento das relações reais e fechando com o destino da forma jurídica. Vamos lá! Começando pela parte 1, o enigma da forma jurídica. Afinal, o que é o direito? Para entender a crítica à ideologia que o autor traça nesse capítulo 2, a gente precisa primeiro entender a visão tradicional, que é exatamente o que ele quer desconstruir. A jurisprudência tradicional costuma tratar a forma jurídica só como um conjunto de normas impostas pelo Estado para manter a ordem. E ponto. É uma visão que desconecta totalmente a lei da sua base econômica real. Eles tratam conceitos como contratos e direitos como invenções racionais puras, quase como se fossem naturais e eternas. Só que a premissa central do Pashukanis rejeita isso por completo. Para a teoria marxista não tem essa de que o direito flutua no vazio. Tudo tem uma base. Isso nos leva à parte 2, o debate sobre ideologia. Seria tudo uma ilusão psicológica? O direito é apenas uma ilusão psicológica? Fazer essa pergunta socrática ajuda a gente a enquadrar perfeitamente a intensa disputa teórica que é basicamente o coração desse capítulo 2. Indo direto para a página 37 do texto, a gente encontra uma controvérsia central daquela época entre alguns intelectuais marxistas, especificamente entre P.I. Stuka e o professor Heisner. E olha, esse debate não era só um detalhezinho acadêmico qualquer, era a grande batalha teórica para definir como a gente deve de fato entender a verdadeira face da ideologia jurídica. O debate apresenta um contraste que é gigante. De um lado, você tinha o professor Heisner, argumentando que o direito era pura ideologia, mas no sentido de ser estritamente uma experiência psicológica, algo que vivia na cabeça das pessoas, uma crença meio abstrata. Do outro lado, vem o Pashukanis, se alinhando em parte com Stuka, e contra-argumenta com muita força. Ele defende que a ideologia não mora só na nossa mente. Para ele, a forma jurídica tem obrigatoriamente que ter uma base objetiva muito bem enraizada na materialidade concreta das relações sociais. Aí o Pashukanis puxa uma referência direta ao próprio Marx, sobre as categorias econômicas, chamando elas de representações deformadas e mistificadas. Sabe o que é isso? É o que a gente pode chamar de metáfora do espelho para explicar a ideologia do direito. A lei reflete a realidade das relações de troca? Sim, com certeza. Mas ela faz isso como se fosse um daqueles espelhos de parque de diversões, sabe? Ela pega as condições materiais que são cruas, muitas vezes brutais, e distorce tudo isso em algo puramente abstrato, imparcial, bonitinho e impessoal. Mas no fim das contas não deixa de ser um reflexo de algo extremamente real. Vamos entrar na parte 3, a materialidade do direito, a tal da base objetiva. A resposta que esse capítulo 2 entrega para esse problemão da ideologia é super clara. O núcleo da forma jurídica ideológica está lá nas relações de produção, mais especificamente na troca de mercadorias. A forma toda abstrata e cheia de códigos das leis existe primariamente para facilitar a troca econômica, que é muito concreta, entre produtores independentes. O direito não flutua acima da economia de jeito nenhum. Ele é a própria engrenagem ideológica necessária que permite que indivíduos isolados consigam comprar e vender o tempo todo. O que nos puxa para a parte 4. Mercadoria e sujeito jurídico. A gênese do contrato. Vem comigo nessa lógica para ver como essa construção ideológica é inevitável do ponto de vista sociológico. É um passo a passo. Primeiro, a gente tem a produção material de mercadorias. Segundo, essas mercadorias precisam obrigatoriamente ser trocadas no mercado.
Terceiro, no momento exato em que essa troca acontece, surge aquela figura inevitável do contrato. E quarto, para que duas pessoas fechem esse contrato e ele seja honrado, a sociedade engendra o que a gente chama de sujeito de direito. Ou seja, necessidades materiais implacáveis se transmutam diretamente em uma ficção legal poderosíssima. E vale muito a pena pausar nesse termo, o sujeito de direito. Ele é exatamente essa transformação do ser humano, que é cheio de características concretas e desigualdades, num portador abstrato de direitos. Mas por que isso é tão vital para o sistema funcionar? Porque no mercado capitalista as diferenças materiais imensas entre as pessoas precisam ser apagadas, pelo menos formalmente. Não importa a classe social de quem está fazendo a transação. Aos olhos da ideologia do direito, essas pessoas têm que ser vistas estritamente como vendedores e compradores em uma igualdade de condições perfeita. Entrando na parte 5, o ocultamento das relações reais. A famosa máscara burguesa. Quando a gente disseca as características desse sistema, fica muito claro como a ideologia burguesa se sustenta na prática. O direito cria uma máscara simplesmente impecável de liberdade e de igualdade formal. Ele jura de pé junto que todo mundo é rigorosamente igual perante a lei e que todo mundo tem a liberdade para assinar o que bem entender, tipo um contrato de trabalho, por exemplo. Mas, convenhamos, o trabalhador e o dono da fábrica só são iguais ali, na superfície brilhante do papel do direito. Na dura realidade material do dia a dia, tem uma simetria de poder gigantesca que essas belas abstrações jurídicas escondem para debaixo do tapete. É exatamente aí que o conceito de ideologia desse capítulo chega no seu ápice absoluto. Lá na página 10 da apresentação, a edição brasileira, esse argumento ganha uma solidez impecável. A obra mostra que, quando a gente submete a forma mercantil a uma análise crítica contundente, a gente consegue desvendar o sentido histórico real e concreto do direito. Traduzindo, isso significa tirar como espátula aquele verniz ideológico de eternidade e neutralidade que a jurisprudência clássica se mata para manter, agindo como se o direito fosse uma lei da natureza, tipo a gravidade. Chegando na parte 6, a nossa reta final, o destino da forma jurídica, o fim do espelho. Então, pensa aqui comigo. Se essa ideologia jurídica nasce única e exclusivamente da necessidade sistêmica de organizar a troca de mercadorias no mercado, o que será que aconteceria numa sociedade hipotética, onde a economia de mercado e as classes sociais simplesmente deixassem de existir? É na página 28 que o Pachucanes traz a conclusão lógica mais extrema e radical de todo o pensamento dele. Sob essa ótica extremamente rigorosa, a transição para o comunismo não significa criar um novo direito melhorado, ou um tal de direito proletário permanente. Nada disso. A teoria postula, na verdade, um aniquilamento gradual. É o desaparecimento absoluto da própria forma jurídica em si. Por quê? Porque à medida que a necessidade de mediar trocas de valor acaba, ela daria lugar a um sistema de organização que seria puramente técnico, sem precisar de toda essa máquina ideológica de tribunais. E assim a gente fecha com uma reflexão que não quer calar. Se a forma jurídica, que essa ferramenta ideológica tão enraizada na nossa vida, eventualmente evaporasse de mãos dadas com a mercadoria, que mecanismos substituiriam a lei para organizar as complexidades da vida humana em sociedade? Pois é, o estudo contínuo dessas estruturas nos obriga a olhar para muito além das aparências confortáveis que a gente conhece e a questionar de forma implacável os pilares que sustentam o nosso mundo. Um grande abraço a todos e continuem questionando.